Nós brincamos aqui no início sobre o significado dos nomes, né? Mas desde os tempos bíblicos, o significado do nome diz muito a respeito da história de cada uma das pessoas. E por isso aí, na hora de escolher o nome do filho, Serginho, é importante pesquisar aí quais significados estão por trás desse nome. Às vezes é um nome que ele soa bonito, mas será que o significado é bacana? E para falar sobre esse tema, nós recebemos o teólogo, como ele chama? Eduardo Wagner Belloni. Belloni é italiano, mas Eduardo é guardião da palavra. Eduardo já vai mais ali, anglo-saxão ali. Assim, guardião da palavra, uau! Esse significado é bom. Esse significado é bom. É como vocês estavam falando, com relação aos termos bíblicos, na antiguidade, tanto na cultura judaica quanto na cultura judaico-cristã, o nome ele não é só uma identidade, como a gente tem costume. O nome ele tem um peso, né? Ele tem um peso de um código, de uma coisa genética, de uma marca. Então, essa marca, às vezes, na antiguidade, tanto na cultura judaica quanto na judaico-cristã, o nome vale a marca. Às vezes, vale para o resto da vida, o significado não é simples. O peso que a pessoa leva, né? Tipo, a gente tem vários exemplos clássicos na Bíblia. Jacó é um, que era trapaceiro e virou Israel, que virou príncipe. Então, essa marca é importante da gente pensar na hora de... aquele que traz dores, né? Isso. Essa marca é interessante da gente pensar, principalmente os pais ou as mães gestantes, né? De pensar na hora de ter o filho, de entender o significado do nome do filho. Porque a nossa cultura moderna hoje relativou muito isso. E muitas pessoas pensam assim, não tem importância, é um nome que soa legal, eu gosto, ou é um fã, ou é algo que às vezes não vai trazer um significado, um peso, uma marca. E isso que a gente tem que entender nos dias de hoje. Né? Eu estava olhando o significado do meu. A gente falou, o meu é Ana Carolina, né? Ana é graciosa, mas o Carolina é mulher do povo. Tem tudo a ver comigo. Imagina eu sou do povo mesmo. Fazendo menção honrosa aqui ao nosso Devin Guimarães. Imagina uma campanha política. Vote Carol Malta, mulher do povo. Vote número 834015, Carol Malta para prefeito. Interessante, mas eu acho já tem um jingle, né? Tem tudo a ver comigo. Porque se lidar com o povo, lidar com comunicação, é interessante isso. É importante também a gente pesquisar essa importância, dar realmente essa importância ao nome. Hoje a gente brinca com relação ao nome, mas o nome ele tem um simbolismo mesmo. E realmente a gente, como cristão, a gente tem que pensar o bem para os nossos filhos. E mais do que isso, a mãe, ali no ato de dar o nome, antigamente na cultura judaica, se dava o nome depois de 8 dias. 8 dias nascido, depois da circuncisão é que se dava o nome. Por quê? Porque o nome ele era dado ou pela característica que a criança apresentava com 8 dias, não sei qual, mas davam. Que interessante. E a questão da cultura, ou então em algum movimento, ou de alguma ação para ser algum símbolo. E é interessante a gente ver isso, né? E eu acho que 9 meses de gravidez, de gestão, dá para a gente pensar bem, buscar bem de Deus e saber qual o propósito daquela criança, qual o momento, o que eu quero para o meu filho. E abençoar o filho com o nome é o principal ou o primeiro papel que os pais fazem. E até a gente pensa em termos de legislação também, a gente pode até mudar o nome, conforme até a significação dele, até respaldando pelo sentido religioso que se crê. Ontem foi aniversário do nosso pastor Davidson, lá do Palmital, da Lagoinha Palmital. Pastor Davidson é um queridaço, um amigão, parceiro. Ele mudou o nome, sabia disso? Hoje ele chama-se Davidson. O nome dele, dado lá de registro de nascimento, foi Devilson. Devilson, filho do diabo. Uau! Olha que interessante. Eu falo isso porque ele testemunha isso, então tem essa... Então, às vezes por uma, até talvez... ignorância dos pais, achou legal, colocou. Tem vários eu imagino que o pai não queria falar que ele era filho do diabo. Mas achou legal e aí hoje ele colocou Davidson. Olha que legal. Verdade, tem vários nomes assim. E aí fica a sugestão que realmente você pode mudar, se traz constrangimento. O meu, na minha infância, trouxe bastante, porque ninguém não era tão conhecido o meu nome na época, né? Eu tenho que agradecer até o filme Eduardo Mão de Tesoura, porque isso aí popularizou meu nome. Aí o pessoal falava seu nome errado. Falava errado, Edvard, Edgar. Triste. Aí eu não sabia, eu não conhecia, né? E aí não era isso e tal.
Mas aí depois a gente vai adaptando e eu agradeço o filme popularizou bastante. Irmãos do Tesouro, eu lembro. Aí, várias vezes. Depois, não, meu filme seu nome é aquele filme, meu nome é aquele filme. E aí eu comecei a entender e aí eu fui também pesquisar, né, a origem do meu nome, o significado, e é interessante sim. Nós temos aqui alguns nomes, né, Carol? Né, com significados. E segundo o IBGE, foram os nomes assim mais escolhidos nos últimos anos e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. O primeiro nome que está aí para você é o Miguel, que inclusive é o nome do meu sobrinho lá. Miguel significa aquele parecido, mas não igual a Deus. E a origem hebraica, né? É a origem hebraica. E também são ramificações. Tem aquele que é como Deus. Miguel também pode ter significado. Aquele que é como Deus. Quem é como Deus, na verdade. Ninguém é como Deus. Sim. Então Miguel tem esse significado. Tem um outro nome também, que é Alice. Para as meninas. Que é de origem grega, né? E significa verídica, autêntica, a verdadeira. Nome forte, né? Você vê como que o nome é interligado com a personalidade. Né, na cultura judaica cristã, tanto na cultura judaica, que vem todos os tempos antigos, de toda uma história, o nome é ligado à personalidade. Então é interessante a gente ver isso, né? A gente às vezes nem para perceber, mas muitas vezes o nome tem a ver com a personalidade. Aí você fala assim, mas não fica uma coisa muito mística? Não é que fica místico, não é questão de ser sobrenatural ou ser algo ruim de a gente acreditar ou racionalizar. Mas entender a origem das coisas. Mas entender a origem das coisas faz totalmente a diferença. Entender a origem da sua história faz diferença. Sim. E aí faz você compreender melhor a sua história. Uma boa história. É verdade. E isso também, Eduardo, a gente poderia pensar assim, o pai, ao pesquisar o nome, ele também, na sua escolha, pai também já projetar um sentido de vida conforme aquele nome? Como eu te disse, a primeira bênção que os pais dão para os filhos é o nome. É o nome. É verdade. É o nome. Por isso que tem que ser uma coisa levada com muita seriedade. Porque ele já pode projetar sim, e ali ele desejar algo para o filho, com o próprio nome. E isso que é bonito. E também não é só isso, assim, eu costumo dizer para as pessoas, como eu fui professor de seminário, é que a maior virtude que a gente tem não é o dogma que a gente carrega ou a religião que a gente confessa, é um Deus que fala. E a gente de fé cristã, a gente tem essa questão de um Deus que fala e o pai ser sensível a ouvir a voz de Deus, de entender o que Deus quer com aquela gravidez, qual o nome. Porque é isso que é rico, Serginho, de ter um Deus que comunica, que se relaciona. E um Deus que vai te falar de um jeito, aí eu não sei como que ele vai te falar, porque ele é múltiplo, ele faz o que ele quer. Mas se você tiver essa sensibilidade de ouvir Deus, melhor ainda. Porque quando seu filho nascer, você vai poder dizer assim, olha, você nasceu porque eu tive uma experiência tal e aconteceu isso, isso e isso, e seu nome é tal. Caso não venha esse caso, mas projetar essa bênção, acho que é o princípio. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.